Olá, hoje eu ouvi um seguinte comentário, Uma pessoa me disse: Isis, eu fui acostumada a ser uma boa mãe, eu me doei muito, fiz tudo o que era possível dentro das minhas condições para educar bem os meus filhos. Mas ainda assim, eu sinto que eu não sou uma boa mãe. E eu sinto também que minha vida foi voltada em relação aos outros. E aqui eu percebo a dificuldade que eu tenho de receber. E aí eu olhei para ela e disse: isso é muito mais comum do que a gente imagina. Nós estamos acostumados a ouvir, Durante muito tempo nós ouvimos essa história de que é melhor servir do que ser servido. Sim, e isso é verdade. Mas acontece que isso é uma meia-verdade, ou seja, é uma parte da verdade. Sim, é muito bom, é excelente quando a gente pode servir, quando a gente pode ajudar o outro, quando a gente pode se disponibilizar em prol do outro. Isso sim, realmente, isso nos traz um bem-estar, traz um bem-estar para o próximo e traz um bem-estar, de maneira geral, para a sociedade. Mas isso é uma parte da verdade. Por quê? Porque para eu servir, para que eu me disponha a ajudar o outro, é muito importante que eu esteja bem. Aí sim, aí a frase toda fica bem completa, É ótimo, é melhor servir do que ser servido. Sim, mas para que isso aconteça, você precisa estar bem, você precisa estar pleno, preenchido. Senão, você vai tirar de você algo que você ainda não tem por completo. Ou, naquela velha frase, vai vestir um santo despindo o outro. Você não vai resolver nem a sua situação e nem a situação do outro. Então é muito interessante que a gente compreenda a estrutura toda. Quando eu estiver pleno, preenchido, aí sim, aí eu vou servir, aí eu vou ajudar com plenitude. E é muito interessante porque o outro lado é justamente isso. A gente, de maneira geral, as pessoas, de maneira geral, elas não se dão permissão para receber. Por quê? Porque tem essa crença de que é melhor dar do que receber. Mas se você não recebe, como é que você pode dar? Percebe então? Então, é interessante a gente entender todo esse processo. Vamos nos preencher. Vamos nos acolher. Vamos nos aceitar. E, acima de tudo, vamos nos amar. E a partir desse movimento de redescoberta da gente mesmo, aí sim a gente pode ajudar, se dispor ao outro com plenitude. Porque se você está incompleto, se você está infeliz, se você acha que está faltando algo, ao invés de ajudar, você vai cobrar do outro. Aí, o remédio fica pior do que o remédio. Ou o remédio fica pior do que o remédio. Como seja. Então, é interessante que a gente se preencha, que a gente se torne pleno, que a gente vá construindo dentro da gente uma fortaleza mesmo, em termos de sentimentos, para que então a gente possa ajudar o outro de maneira plena, de maneira verdadeira. Para quem é da doutrina cristã, para quem segue a doutrina cristã, tem a máxima,
E, de maneira geral, todas as pessoas conhecem a máxima cristã, mesmo não sendo cristã. E a máxima diz, como você já deve lembrar, amai ao outro como a ti mesmo. Veja a frase completa, amai ao outro como a ti mesmo. Então, em ordem de importância primeiro ama a ti, ame você, para que depois você consiga amar o outro. E o movimento é esse. Perceber também que muitas vezes a gente não se permite receber. Às vezes é um elogio, né? Às vezes é uma crítica construtiva, às vezes é uma apreciação. A gente não consegue ainda receber, porque nós temos a crença de que é melhor dar do que receber. E eu digo que a frase completa é: você vai dar aquilo que você já recebeu. Se você não tem, você vai dar do quê? Do outro? E é muito fácil, né? Dar do outro. Não, daqui, pega e dá para o outro. Né? Isso, na verdade, é só um repasse. Então, é importante e é interessante dentro desse papo que a gente olhe, então, para a gente primeiro. Não, muitas pessoas vão falar que isso é egoísmo. Não se trata de egoísmo. Se trata justamente da construção de si. Olhe para você. Olhe para as suas dores. Olhe para os seus incômodos. Olhe para aquilo que você acha que está faltando. E se preencha. Cure-se internamente. E aí sim, depois você vai poder exercitar, você vai poder doar, você vai poder servir com plenitude e com excelência. Então o recado é esse: ama o próximo como a ti mesmo. E a ordem é: ame-se. E aí naturalmente você vai amar o outro. Compreendendo bem esse mecanismo, a gente consegue fluir de maneira bem tranquila na vida. Mas o legal é que a gente perceba então as nossas lacunas. Porque eu não me permito receber. Talvez lá atrás eu não recebi aquilo que eu queria, ou eu acho que não recebi aquilo que eu queria. Eu acho que faltou. Então vamos olhar para isso, curar essa dor, essa ferida, para que depois, então, pleno, preenchido, a gente possa, de maneira mais eficaz, estar disponível para o outro. Esse é o recado de hoje. Ama o próximo como a ti mesmo. É isso aí.